pensando no cuidado das crianças, a gente tem que pensar, e os pais dessas crianças especiais, eles também devem ser assistidos? De que forma? Então, é sobre isso que nós vamos conversar, então, com a nossa convidada, a psicóloga Ângela Matilde. E Ângela, bom dia. Oi, tudo bem? Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem. Bom recebê-la novamente aqui no programa, para a gente falar aí, ou continuar desse assunto, né? Falando sobre o cuidado das crianças com essas necessidades especiais, mas também os pais, eles requerem também muito dessa assistência, né? Com certeza, porque os pais, eles nunca esperam que o filho venha com problema, né? Então, todo mundo tem aquela expectativa, tá tudo bem, e de repente tem uma surpresa. Então, como lidar com essa surpresa? Como estruturar a família e os componentes da família para essa diferença? Então, realmente, é um caso que traz muita dificuldade. Ainda que a gente descubra, porque a gente pensa assim, a cada criança que nasce, nasce também uma mãe e um pai. Né? Tem uma máxima que diz isso. Mas em contextos ali muito específicos, e agora a gente vê de uma criança com deficiência, tem a questão de um luto daquele filho que foi planejado, sonhado, desejado, idealizado, e quando vê, ele tem alguma deficiência. Então, para os pais, ainda que nasça uma super mãe, um super pai depois, é importante saber que ele vai passar também por essa decepção, por um luto, não é? Com certeza, porque as características de esperar um filho é sempre esperar tudo dando certo. Então, quando o ser humano não dá conta do diferente, então toda vez que tem diferente, traz uma dificuldade. E a primeira coisa a enfrentar por que isso aconteceu comigo? E aí vem o luto. Né? Então, quando vem essa pergunta, por que comigo, por que com a minha família, aí vem questão. Você começa a analisar a fé, começa a analisar Deus, começa a analisar N coisas para justificar o porquê que isso aconteceu. No segundo momento, o que eu vou fazer com isso? Porque é meu, eu tenho que dar conta. Aí o que acontece? A mãe acampa essa criança e quer supri-la de tudo, porque é responsabilidade dela, ou terceiriza isso para uma outra pessoa. E no outro momento, acontece que os pais, como ficam fora do processo, porque essa mãe acampa muito esse filho e não há espaço para esse pai, o que acontece? O pai sai fora do processo e a mãe tem um casamento com esse filho, ou seja, um casamento com essa patologia, que ela tem que dar conta dela. E isso aí implica, por exemplo, em outras ramificações dentro da própria estrutura familiar. Por exemplo, se tem outros filhos, eles perdem ali até a presença do pai por causa desta novidade, né? Perdem a atenção da mãe porque passa a exigir ali uma atenção quase que exclusiva, dependendo do caso, atenção, cuidado, investimentos. Então, esses fatores também têm que ser trabalhados de uma forma sistêmica, não é, Ângela? Aí é onde que o pai, para ele não fugir dessa responsabilidade, que normalmente é o que acontece, a gente conhece testemunhos maravilhosos de pais que abraçaram a causa. Isso. Show de bola. Mas, infelizmente, é quase que a exceção da regra, né? Isso. Por quê? Para o pai entrar na relação, tem que ter uma permissão dessa mãe. Por mais que o pai faça, que brinque e tudo, a mãe precisa dar essa permissão, ou seja, pode entrar. Porque é muito gostoso para esse filho ter essa mãe ali. É muito gostoso. Cama de mãe, colo de mãe, é muito gostoso. E o pai é a lei, né? Ó, não pode, espera aí. Então, o pai, ele precisa de ter essa permissão. Quando a mãe dá essa opção e essa permissão para esse pai entra e trabalha com essa mãe a nível de combinado e de parceria. E aí muda a situação. Aí o que acontece? Esse filho passa a ver esse pai como membro dessa família. Né? A mãe autoriza, fala, ó, o papai, olha o que o papai está falando. E é uma forma de
no processo de desenvolvimento emocional, haver essa castração, né? Isso. Aí onde precisa fazer para saber, olha, aqui tem um pai, impôs o limite, a mãe até aqui, mas eu estou presente. E aí abre campo para irmãos, parentes, etc. Porque se não houver essa separação, nós teremos uma patologia muito pior, tá? Muito pior. Né? Aí é uma patologia de um transtorno mental, de uma psicose, a coisa caminha para um outro limiar. Muito bom. Ângela, para a gente aqui, então, alinhar essa parte da nossa conversa aqui, né, com o nosso telespectador, nós vamos assistir um depoimento agora para que a gente ilustre esse contexto e a gente continua falando. Tudo bem. Na tela. Receber o diagnóstico de uma criança especial não é fácil, afinal ninguém planeja um filho com alguma deficiência ou necessidade especial. Então, quando somos ocasionados a viver algo, seja por erro médico, por alteração congênita, por genética, a gente começa a viver um desafio muito grande. E a gente precisa passar por um luto de entregar a criança que a gente planejou a ter e estar pronto para conviver com aquilo que o Senhor nos deu de presente. A maternidade atípica tem os seus desafios, tem os seus medos, as suas dificuldades, mas ela também tem muito amor, muita entrega, muita ternura, muitos aprendizados. Olá, meu nome é Carolina Cordeiro, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Eu tenho um filho que chama Pedro, que vai fazer 13 anos, dia 24 de maio. E ele tem uma doença muito rara, chamada Aicardi Goutieres. Nós descobrimos a síndrome, ele estava com 1 ano e 6 meses. Uma médica daqui de Uberlândia, que estava voltando de pós-doutorado no Canadá, depois de uma peregrinação pelo Brasil todo, decidiu pegar o caso para estudar. E ela nos disse sobre a possibilidade de ser essa síndrome muito rara, que tem poucos casos no mundo, altamente capacitante e um mistério porque havia pouco estudo. Descobrir o filho com uma síndrome rara foi muito impactante e fez me levar a uma reestruturação como ser humano, como mulher, como profissional. E no começo é tudo muito confuso, os sentimentos, as emoções. É como se a gente estivesse trocando o pneu de um carro em movimento, a gente não para. Mas depois a gente sente que o desafio maior é não viver da doença. Uau! Isso Testemunhos mesmo. fortes aí, mas de uma resiliência, de uma superação, né, Ângela? Tremendo. Agora, a gente vê ali como essa segunda mamãe falou sobre até a expressão que ela usou de trocar o pneu com o carro em movimento. É um turbilhão, realmente. Como cuidar dessa nova rotina e também desses pais, né, que têm essa rotina, passam a ter essa família, passa a ter uma rotina muito estressante. E intensa. E intensa. Porque há uma junção de muitos profissionais, né? Então, você corre ali e tem a questão também de você acertar com medicamento, acertar com profissional, acertar com quem vai cuidar, aquele que vai abrir mão da carreira muitas vezes para poder ficar, né? Aquele que vai bancar. Então, é um acerto intenso em todos os aspectos. Né? E você, como ela diz, é trocar o pneu, um carro em movimento, você não pode parar. Porque uma criança, tecnicamente, vamos dizer assim, tudo certinho, não tem manual de instrução. Uma que vem com essas deficiências, muito menos, então tem que fazer. Ângela, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, para você dar esse recadinho para o nosso telespectador, nessa câmera aqui, dê o seu recadinho aí para o papai, para a mamãe aí que estão vivendo essa realidade. Uma coisa muito importante, como a gente viu ali, é você não casar com a patologia. Isto é uma coisa que nós temos que abrir mão. Sabe ter um diagnóstico é super importante, porque a partir do diagnóstico é que você vai fazer intervenções assertivas, e isso é fundamental, tá? Por isso que você tem que estar no meio de uma equipe treinada, uma equipe que tem condição de assistir e acolher essa família. Porque não adianta só profissionais para atender a patologia. Tem que ter um profissional para acolher essa família, para instrumentar essa família e dar a ela condição de trabalhar com psicológico pleno.
É como você diz, a resiliência. Não é culpa de quem? É do pai, da mãe, a herança? Não. A questão agora, a criança está na sua casa. O que vamos fazer com ela? Primeira coisa, é sua, dê amor, né? Dê aconchego, não se afaste do social, que é uma coisa que acontece não muito. Ser uma super-heroína ou um super-herói? Isso, e tem muitos pais que se afastam dos amigos, afastam da igreja, afastam de tudo aquilo que alguém vai falar, é diferente, tem uma coisa assim, não, que continue a vida. Porque a patologia ela existe, mas além da patologia existe o filho. E esse filho, além de tudo, além do tratamento, ele precisa de carinho. Palmas, palmas, palmas e mais palmas. Ângela Matilde, psicóloga, veio nos falar aqui sobre... Falamos primeiro do cuidado com a criança com deficiência e agora da família dessas crianças, dos pais, dos irmãos, todo esse contexto. Ângela, obrigada, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Agradeço. Volte sempre. Volto sim. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.